Aleluia. Então diz assim a palavra, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi, já vai aparecer aí, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai declarar essas palavras, né? Olha só, aos domingos, nós temos falado aqui nos últimos domingos a respeito do propósito de Deus, né? Falávamos até no domingo passado também, não só que a gente precisa entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas entender qual é o tempo, né? Para que a gente cumpra o propósito de Deus no tempo que Deus, então, nos determinou a fazermos isso. E até no próximo domingo, então, estaremos falando, encerrando aí essa série de mensagens, falando do modo de nós cumprirmos o propósito, então, de Deus na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre isso, que ele entendeu com clareza qual era o propósito que Deus tinha, então, para a vida dele. E ele vai dizer, olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Meu irmão, essa é uma verdade que todo cristão precisa cumprir, precisa ter no seu coração. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele disse que quem quisesse ser discípulo dele, precisaria então abrir mão da sua própria vida, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. Não é isso? Né? Negar a si mesmo é eu dizer não, eu renunciar então à minha própria vida. Né? Tomar a cruz era uma condição que, para aquelas pessoas que Jesus declarou, entendiam bem o que era aquilo, era uma declaração, eu já estou morto, eu já fui crucificado. Jesus, ele ensinou também que aquele que quisesse salvar a sua vida, ele ia acabar perdendo a sua vida, não é isso? Mas aquele que abrisse mão da sua vida por amor de Jesus, por amor do evangelho, esse então salvaria a sua vida. O grande problema é quando nós consideramos a nossa vida preciosa demais, importante demais, e às vezes você constata isso na declaração de algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa está até no pecado, no erro, você vai confrontar a pessoa e diz assim, pastor, mas será que Deus não quer que eu seja feliz? Já ouviu isso? Né? Então quer dizer, não, a minha vida é preciosa demais. Ou você, né, até mesmo convida alguém para fazer algo relacionado à obra de Deus, a pessoa diz, não, mas eu não tenho tempo para isso aí, não, a minha vida é muito corrida, eu tenho que viver para mim, não é assim? Alguns dizem assim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? Então, tudo isso é a pessoa achar que a sua vida é preciosa demais. O apóstolo Paulo vai dizer, não, eu não tenho a minha vida por preciosa. Para Paulo, mais importante do que a sua vida era a sua missão. Mais importante do que a sua própria vida era cumprir o chamado, o propósito que ele vai chamar da carreira, do ministério que Deus tinha para ele. Aquilo era mais importante que a sua própria vida. E nós, como cristãos, também precisamos, ter esse mesmo entendimento, agir dessa mesma maneira. Aí ele vai dizer, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, melhor dizendo, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que ele recebeu de Jesus, e aí ele vai falar qual é esse ministério, que é de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meu irmão, eu acredito que se você está aqui numa quarta-feira, é porque você crê que Deus primeiro tem um propósito para a sua vida, amém? Que você não está aqui por um acaso, que você não está aqui à toa, mas que Deus tem um propósito para a tua vida, né? Uma razão de existir. Eu falava no domingo, Jesus, ele diz declara isso, né? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Né? E eu dizia que todos nós precisamos descobrir para que nós nascemos, para que nós viemos a este mundo.
Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, então. E aqui o apóstolo Paulo, ele entende qual é esse propósito que Deus tem. Assim como eu dizia, como nós precisamos entender, e se você está aqui numa quarta-feira, eu acredito que você acredita que esse propósito que Deus tem para a sua vida está relacionado à salvação da sua casa, à salvação da sua família, né? Que você crê que Deus te escolheu, te chamou para que através de você toda a sua casa, toda a sua família seja salva. Como a Bíblia vai dizer, é tu e a tua casa, tu e a tua família. Amém? Então Deus quer trazer salvação não só para nós, mas Deus quer trazer salvação para toda a nossa família. Então, nós precisamos entender que esse é o propósito de Deus para nós, que assim como o apóstolo Paulo, que a gente também venha dar testemunho do evangelho da graça de Deus, primeiro no nosso lar, primeiro na nossa casa e depois para tantos quantos lugares Deus então nos enviar. Amém? E nós precisamos então ter essa mesma convicção no coração. Primeiro, que a missão é mais importante que a minha própria vida. E segundo, o que eu hoje quero bater, frisar, é justamente essa frase. Em nada tenho a minha vida por preciosa, essa parte. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Vou resumir isso, a minha missão. Meu irmão, não só nós precisamos entender qual é a nossa missão, mas fazer isso com alegria. Porque muitas pessoas até entendem, não, pastor, olha, Deus me chamou para que através de mim Deus venha ganhar a minha família. Aí a pessoa fala isso e já completa assim, ai pastor, mas é difícil, né? Não é assim? Ai pastor, mas não é fácil. Ai pastor, mas esse negócio dá muito trabalho. E às vezes a pessoa vai fazendo, até faz, mas vai fazendo a coisa sem a alegria que nós precisamos ter. Paulo vai dizer que não só ele vai cumprir, mas que ele vai fazer aquilo com alegria, porque a alegria é algo fantástico. Olha só, vamos primeiro parar para pensar até num aspecto assim, bíblico, posso dizer até espiritual. Olha só, a Bíblia diz que o reino dos céus é alegria. Amém? Vai definir o reino dos céus dessa forma, uma delas, né, como alegria, né? A Bíblia vai dizer que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Amém? Olha que coisa fantástica. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 100, servir ao Senhor de que forma? Com alegria. A grande verdade é que não tem como a gente servir a Deus de outra forma, senão com alegria. Essa é a maneira que Deus quer que a gente venha servir a Ele, com alegria. A Bíblia vai dizer que na presença de Deus há abundância de alegria. A Bíblia vai dizer que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Já parou para pensar nisso? Né? Então, na presença de Deus, há alegria, há abundância de alegria. Alegria é algo interessante, né? Porque alegria é algo contagiante. Ao meu ver, por exemplo, diferente até da felicidade. A felicidade fala de mim. Eu posso estar feliz e todo mundo à minha volta está infeliz. Mas a alegria é algo diferente. A alegria não fala de mim, a alegria fala de nós. Amém? A alegria é aquilo que contagia, que alcança até mesmo as outras pessoas, e ela está relacionada não apenas a mim, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, alegrai-vos sempre, e vai dizer qual precisa ser o alvo da nossa alegria, no Senhor. Se a Bíblia diz para alegrarmos sempre, é que não importa qual é a situação, qual é a circunstância, nós podemos nos alegrar. Na situação, nela nem sempre podemos nos alegrar, mas podemos nos alegrar sempre no Senhor. Por pior que seja a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós podemos se alegrar no Senhor, porque no Senhor há esperança. Então, por pior que seja o que eu estou passando, eu consigo me alegrar. Não, mas Deus está comigo, mas Deus vai me dar a vitória, mas Deus vai transformar essa situação. E com isso, então, né, baseado em Deus, nas promessas de Deus, eu consigo, então,
me alegrar no Senhor. Como alguém já disse, né, essa é uma frase até meio conhecida aí nas redes sociais, a alegria é coisa séria no reino dos céus, né? Deus leva muito a sério essa questão da alegria, a ponto da Bíblia até dizer, se eu não estou enganado, está no livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer assim: porque vocês não quiseram me servir com abundância de tudo, com alegria no seu coração, então vocês servirão os teus inimigos na falta de tudo. Me parece que Deus está dizendo assim: olha, eu te dei tudo e você não conseguiu ainda se alegrar em me servir dessa maneira? Então, se você não está servindo com alegria, eu prefiro que você não me sirva. Ao meu ver, é isso que Deus está falando. Eu prefiro que você vá servir então os teus inimigos. Porque o que Deus espera de nós é não só que a gente sirva a Ele, mas que a gente faça isso com alegria. Amém? Que a gente se alegre, então, no Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, a minha vida não é mais importante, o mais importante é a missão. O mais importante é o propósito de Deus. O mais importante é que eu faça isso, mas que eu faça isso com alegria. Sabe por quê? Porque ele vai falar aqui um pouco mais para frente, 1 Coríntios capítulo 9, a gente está com um probleminha na internet, eu não estou conseguindo colocar ali no monitor para você, eu vou ter que ler aqui da Bíblia mesmo, tá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Perdoe aí, eu não consegui projetar o versículo. Acharam aí? Quase ninguém trouxe Bíblia. Tá todo mundo acompanhando por ali, né? 1 Coríntios 9, 16, assim, ó. Olha só que fantástico. O mesmo apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler há pouco, que declarou que o importante para ele era cumprir com alegria o chamado de Deus, ele vai dizer o seguinte aqui, olha só. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha só, mais uma vez, Paulo está muito ciente do propósito de Deus para a sua vida. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Então ele vai dizer, se eu prego o evangelho, gente, eu não estou fazendo nada demais, eu não mereço aplauso, eu não mereço me gloriar por conta disso, que afinal de contas, está imposta sobre mim esta obrigação. Então havia uma imposição, havia sobre ele uma obrigação, não é isso? E ele vai até dizer assim, ai de mim se eu não fizer. Ai de mim se eu não cumprir, porque ele sabia que um dia ele estaria diante do Senhor e iria prestar contas a Deus se ele viveu o propósito de Deus ou se ele viveu a vida só para ele, só para fazer a vontade dele. E ele vai dizer, é imposta sobre mim essa obrigação. Meu irmão, a obrigação, mas aí a gente tem uma escolha. E é o que ele fala no versículo seguinte, ele vai dizer assim, no versículo 17. E por isso, por conta de tudo isso que eu acabei de falar, dessa imposição e tal, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele diz, bom, sobre mim é imposta essa obrigação. Só que eu tenho uma escolha. Eu posso cumprir essa obrigação naquele senso de obrigação. Sabe aquele negócio assim? Tem que fazer, né? Sabe ou não? Fazer o quê? Então eu vou lá, né? Ou ele diz, ou eu posso fazer isso de boa mente, de boa vontade, pegando o que ele falou anteriormente, com alegria. Se eu cumprir a minha missão, meu chamado com alegria, com prazer, de boa vontade,
Então eu vou ter um prêmio. Então eu vou ter um galardão. Agora, se eu fizer com má vontade, a Bíblia diz, apenas uma dispensação me é confirmada, me é confiada, melhor dizendo. Como Deus não deve nada para ninguém, não fica devendo, ele diz, então Deus me dá lá. Sabe o que eu gosto de pensar isso aqui? Prêmio de consolação. E aí, talvez você até já me ouviu dando esse exemplo, mas lembra daqueles programas infantis, assim, tipo Show da Xuxa, por ali vai? Lembra ou não? Né? Aí, o que acontecia? Aqueles programas assim, de auditório, de criança, tinha uma montoeira desses, né? Então chamavam as crianças ali para uma determinada prova. A gente vai fazer uma prova agora, assim, desse jeito. Quem ganhar vai receber essa bicicleta aqui. E aí entrava alguém mostrando a bicicleta, tinha até um lacinho assim na bicicleta, ou algum outro presente, tá? Mas tô falando da bicicleta. Eu vou ganhar, eu quero essa bicicleta. E já ficava ali na pilha, né? E aí era feita a prova. E aí, claro, só um ganhava. Aquele que ganhava, parabéns, fulano ganhou, toma aqui a bicicleta. Ele pegava a bicicleta, feliz da vida, e saía do palco levando a bicicleta. E os outros lá ficavam assim, ó. Não é verdade? Aí vinha alguém com uma caixinha, com um docinho, com um presente pequenininho, e entregava na mão de cada um. Toma aqui o prêmio de consolação. Aí eles pegavam assim, né? Que eu queria mesmo, o que era? Era a bicicleta, né? Mas já que eu não consegui, tá, vou ficar com isso aqui. Então, quando eu leio isso aqui na Bíblia, é a cena que me vem à mente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu tenho, sobre mim está essa obrigação. Agora eu tenho uma escolha. Ou eu faço isso com alegria, com prazer, com boa vontade, e aí eu vou receber de fato o prêmio que Deus tem para mim. Ou se eu fizer a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrando com a barriga, então eu vou receber lá uma dispensação, apenas uma dispensação. Vou receber apenas um prêmio de consolação. Eu não sei você, mas eu prefiro o prêmio mesmo. Amém? Né? De tal forma que a gente precisa fazer de boa vontade. Então eu vou falar de Jesus, eu vou comunicar o evangelho com a minha família. Meu irmão, eu tenho que fazer isso com alegria, eu tenho que fazer isso com paixão. Amém? Não só num senso de obrigação, mas alegria em fazer isso. Eu vou vir para um culto, para uma quarta-feira como essa, orar pela minha família, eu tenho que fazer isso com alegria, com prazer. Não, eu sei que eu estou orando aqui, estou aprendendo a palavra, e eu sei que isso vai fazer uma grande diferença na minha família, na minha vida. Amém? Eu levanto, sei lá, até de madrugada talvez, para orar, para interceder pela minha família, e eu fazer aquilo com alegria, não sabe, com peso, com má vontade. Tem gente que vai sair para vir para a igreja e diz assim, tá dando o horário do culto. Vou ter que ir lá fazer o quê? Assim, aí a pessoa já vem assim, ó, com os braços, com os ombros caídos já. Aí depois vira para o familiar e diz assim, você quer ir comigo? Ele diz, eu não, tá doido? Aí volta da igreja, volta do culto com aquela cara assim. Que foi? Ai, pastor demorou demais. O pastor ficou pedindo oferta lá. Aquela irmã lá não sei o quê. Que o pastor canta muito desafinado. E aí depois chega na semana que vem e fala para o familiar, quer ir comigo? Ele diz, não. Você toda vez chega aqui e está reclamando, não é verdade? Eu vou fazer o que lá? Não quero não. Então você percebe como a alegria é contagiante. Agora eu tenho a certeza que, por exemplo, você já foi num lugar com um amigo, com alguém, ou quem sabe já até começou a fazer alguma atividade, porque aquela pessoa tinha paixão por aquilo que fazia. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, jogar bola. Alguém que chega e diz, cara, você tem que jogar com a gente, cara, mas é muito legal, nossa, não, é demais, rapaz, você tem que ir. Eu nem gosto de jogar bola. Não, mas lá, você precisa ver o time lá, é legal, não, o pessoal é gente boa, depois, assim, quando acaba, a gente fica conversando, rapaz, não vai lá. Não é assim? Aí você diz, até não gosto, mas cara, você está falando assim com tanto, né?
com tanta alegria, com tanta empolgação, que parece que esse negócio é bom mesmo. Eu acho que eu vou lá. Amém? Meu irmão, é dessa maneira que nós precisamos comunicar o Evangelho. Com alegria, cumprir a nossa missão com alegria. Não olhar, ai, poxa vida, Deus colocou uma carga muito pesada sobre mim, agora eu tenho que ficar orando pela minha família. Não, oh, glória a Deus que Deus me confiou essa missão. Eu vou orar, eu vou buscar, eu creio que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na minha família. Como Deus é bom de ter confiado isso a mim. Amém? É essa alegria que nós precisamos ter, porque a alegria, ou como eu chamava há pouco, a paixão, ela é contagiante. Amém? Eu tenho a certeza que você já entrou numa loja alguma vez para comprar alguma coisa, às vezes não era nem para comprar. Às vezes você foi lá até só para dar uma pesquisar no preço. Aí você chega lá e você encontra um vendedor, ele diz, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, olha do que você precisa. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui para você e tal. Meu irmão, você nem ia comprar, acaba até comprando. Verdade ou não é? Agora, tenho certeza, você já chegou num lugar, também entrar numa loja, daí tem alguém assim lá no balcão. Olha para você e diz, que raiva, entrou mais alguém para eu atender. Mas não é verdade. Você já lê isso na cara da pessoa, assim, ela está lá encostada no balcão. Aí você anda para um lado, anda para o outro, a pessoa não dá nem bom dia para você. E daqui a pouco você chega assim e diz assim, você tem tal coisa aí? Gente, disso eu preciso me libertar ainda, mas me dá uma raiva quando o vendedor olha para mim e pergunta assim, mas para que você quer? Gente, eu tenho que me controlar, porque a vontade que me dá de responder não te interessa, né? Eu só quero saber que você tem ou não, para que eu vou usar não te interessa, né? E às vezes é umas perguntas tão absurdas, você chega lá e diz assim, você tem uma panela assim, ele diz assim, para que você quer? Aí você pensa, para que eu vou querer uma panela, gente? Né? Então, cada uma, e assim, você foi ali decidido a comprar, mas você não tem nem prazer de comprar, verdade ou não é? A pessoa, por falta de alegria naquilo que ela faz, em cumprir a missão dela, que no caso dela ali é vender, ela faz você também não ter alegria, não ter prazer em cumprir aquilo. Olha que coisa interessante. Então a alegria, primeiro que quando a gente faz com alegria, a gente tem uma disposição muito maior para fazer. E quando a gente faz com alegria, a gente transborda isso até na vida das outras pessoas. Você já comeu uma comida de alguém que fez com má vontade? Pode ser o melhor cozinheiro que tem, pode ser um masterchef desses da vida, né? Meu irmão, se a pessoa faz aquilo com má vontade, não fica bom. Mas por mais simples que seja a comida, se a pessoa fizer aquilo com boa vontade, com alegria de fazer, com alegria de servir, meu irmão, fica gostoso. É ou não é verdade? Alegria é algo fantástico. Nós precisamos cumprir a nossa missão com alegria. Eu lembrei até de uma propaganda antiga que tinha, né? Que alguém comia, que gostoso. Mas o que você usou? A pessoa diz assim, é o amor. Lembra? É o amor, né? Que era o tempero ali, né? Mas é verdade, quando você faz a coisa com amor, com alegria, meu irmão, é o melhor tempero. Então que tem. Então que a gente tenha isso no nosso coração, essa alegria em servir a Deus, essa alegria, sabe, em cumprir a nossa missão, nosso chamado. Eu vou buscar pela minha família, eu vou orar pela minha família, eu vou fazer isso com alegria, com prazer, amém? E essa alegria vai alcançar a minha família. Eu já contei aqui em outra ocasião aquela história também de uma irmã que se converteu. E toda vez que ela ia sair de casa para ir para o culto, né, ia dando hora do culto, ela ficava alegre, feliz, tá dando hora do culto, daqui a pouco eu vou para a igreja, e tal, ficava naquela felicidade, falava para o marido, vamos para a igreja comigo, não quero, não sei o quê. E toda vez ela convidava. E só que ela ia para a igreja assim numa alegria tão grande, e voltava de lá numa alegria tão grande que o marido era ciumento. Começou a ficar desconfiado, essa mulher tá alegrinha demais. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Começou a ficar com ciúme e tal. Você quer saber? Essa mulher não está indo para a igreja não. Eu vou seguir ela para ver onde que ela está indo. Aí um dia ela se arrumou e
tal, ali alegre, tal, foi sair de casa, ô bem, vamos comigo, não vou não. Ah, então tá bom, então tchau, tô indo, e foi. Dali um pouquinho ele saiu atrás, seguindo ela, para ver se ela ia na igreja mesmo, foi seguindo, tá, entrou na igreja. Mas ele estava desconfiado, não, mas deve ser alguma coisa lá então, eu vou lá dar uma sondada, parou na porta, ficou lá olhando lá para dentro e tal, aí, meio desconfiada, ainda falou, não, eu vou entrar lá, vou sentar do lado dela. Entrou lá, quando sentou, ela olhou, levou até um susto, você aqui, por quê? O que tem? Não posso aqui? Tem alguma coisa errada aqui? O que está acontecendo? Não, que eu perguntei se você queria vir, você falou que não, né? Mas tá bom, que bom que você veio, sentou ali, né, meio desconfiado, né, olhando para um lado, olhando para o outro. E aí, meu irmão, naquele dia a palavra de Deus foi pregada, entrou no coração dele, aquele homem se converteu e entendeu o motivo da alegria da mulher. E pôde experimentar dessa mesma alegria. Agora veja só, o que é que fez com que o marido dela fosse salvo? A alegria dela. Amém, igreja? Porque a alegria, ela é contagiante. Por isso que a Bíblia diz, olha, a minha vida não é o mais importante, não é o mais precioso. O mais importante é que eu cumpra com alegria a minha missão. Que eu e você possamos ter sempre essa alegria no nosso coração de cumprir a nossa missão, de cumprir o nosso chamado. E claro que são outras coisas também. Mas um dos propósitos que a gente tem na nossa vida, talvez um dos maiores dele, da nossa própria vida, é salvar a nossa família. É que através de nós, a nossa família também venha ter um encontro com o Senhor. Amém? E que a gente possa fazer isso com alegria para a glória de Deus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus.